Num primeiro momento, dinheiro e mercadoria são tão pouco capital quanto os meios de produção e de subsistência. Eles precisam ser transformados em capital, mas essa transformação só pode operar-se em determinadas circunstâncias que contribuem para a mesma finalidade. É preciso que duas espécies bem diferentes de possuidores de mercadorias se defrontem e estabeleçam contrato. De um lado, possuidores de dinheiro, meios de produção e meios de subsistência, que buscam valorizar a quantia de valor de que dispõem por meio de uma compra de força de trabalho alheia. De outro, trabalhadores mais livres, né, não presos à terra, que não têm outra atividade. Vendedores da própria força de trabalho e, por conseguinte, vendedores de trabalho. Trabalhadores livres no duplo sentido de que nem integram diretamente os meios de produção, como os escravos, servos, etc. Eles não estão fixos à propriedade, nem lhes pertencem os meios de produção, como no caso, por exemplo, do camponês que trabalha por sua própria conta, mas estão antes livres e desvinculados desses meios de produção. Com essa polarização de mercado, estão dadas as condições fundamentais da produção capitalista. A relação capitalista pressupõe a separação entre trabalhadores e a propriedade das condições da realização do trabalho. Tão logo a produção capitalista esteja de pé, ela não apenas conserva essa separação, mas a reproduz em escala cada vez maior. O processo que cria a relação capitalista não pode ser senão um processo de separação entre o trabalhador e a propriedade das condições de realização do seu trabalho. Processo que, por um lado, transforma em capital os meios sociais de subsistência e de produção, e, por outro, converte os produtores diretos em trabalhadores assalariados. A assim chamada acumulação primitiva não é, por conseguinte, mais do que o processo histórico de separação entre produtor e meio de produção. Ela aparece como primitiva porque constitui a pré-história do capital, do modo de produção que lhe corresponde. A estrutura econômica da sociedade capitalista surgiu da estrutura econômica da sociedade feudal. A dissolução desta última liberou os elementos daquela. O produtor direto, o trabalhador, só pôde dispor de sua pessoa depois que deixou de estar acorrentado à gleba e de ser servo ou vassalo de outra pessoa. Para converter-se em livre vendedor de força de trabalho, que leva a sua mercadoria a qualquer lugar onde haja mercado para ela, ele tinha, além disso, de emancipar-se do jugo das corporações, de seus regulamentos relativos a aprendizes e oficiais e das prescrições restritivas do trabalho. Com isso, o movimento histórico que transforma os produtores em trabalhadores assalariados aparece, por um lado, como a libertação desses trabalhadores da servidão e da coação corporativa, né, as corporações de ofício. E esse é o único aspecto que existe para nossos historiadores burgueses. Por outro lado, no entanto, esses recém-liberados só se convertem em vendedores de si mesmos depois de lhes terem sido roubados todos os seus meios de produção, assim como todas as garantias de sua existência que as velhas instituições feudais, estamos dizendo das corporações de ofício e do sistema feudal, lhe ofereciam. E a história dessa expropriação está gravada nos anais da humanidade como com traços de sangue e fogo, né? Parece antecipação do Bismarck, né? Ferro e fogo. Os capitalistas industriais, esses novos potentados, tiveram, por sua vez, de deslocar não apenas os mestres artesãos corporativos, mas também os senhores feudais, que detinham as fontes de riqueza. Sob esse aspecto, sua ascensão se apresenta como fruto de uma luta vitoriosa contra o poder feudal e seus privilégios revoltantes, assim como contra as corporações e os entraves que estas colocavam ao livre desenvolvimento da produção e à livre exploração do homem pelo homem. Mas se os cavaleiros da indústria desalojaram os cavaleiros da espada, isto só foi possível porque os primeiros exploraram acontecimentos nos quais eles não tinham a menor culpa. Sua ascensão se deu por meios tão vis quanto os que outrora permitiram ao liberto romano converter-se em senhor de seu patronos, ou seja, ele está dizendo que na literatura da economia política, e aqui ele está com foco em Adam Smith nesse momento,
parece que aconteceu de tudo, foi só uma liberação automática, aconteceu, o cara saiu, porque ele queria sair. E aí ele vai dizer que não foi assim, não, teve violência, né? Quando você vai olhar para a Inglaterra, você vai ver que teve violência. O ponto de partida do desenvolvimento que deu origem ao trabalho assalariado como ao capitalista foi a subjugação do trabalhador. O estágio seguinte consistiu numa mudança de forma dessa subjugação, na transformação da exploração feudal em exploração capitalista. Para compreendermos sua marcha, não precisamos remontar a um passado tão remoto. Embora os primórdios da produção capitalista, e veja, aqui é a história do capitalismo mesmo, tá? Para você não ter dúvida. Embora os primórdios da produção capitalista já se nos apresentem esporadicamente em algumas cidades do Mediterrâneo, né? Por isso que o Arrighi ainda é marxista, cidades do Mediterrâneo, ele está falando das cidades comerciais, os centros principais de cidades comerciais que vão dar base para isso são Gênova e Veneza, né? Mas tem outras, mas essas são as mais poderosas. No século XIV e XV, em algumas cidades do Mediterrâneo. A era capitalista só tem início no século XVI. Então, para Marx, ali você tem, né, movimentos esporádicos, né, iniciais de cidades comerciais. A era capitalista só no século XVI, ou seja, 1501, né? Só em 1501 que você está na era capitalista. Então vamos lá. Nos lugares onde ela surge, a supressão da servidão já está há muito consumada. E o aspecto mais brilhante da Idade Média, a existência de cidades soberanas, há muito já empalideceu. Na história da acumulação primitiva, o que faz época são todos os revolucionamentos que servem de alavanca à classe capitalista em formação. Então ele vai dizer o seguinte, né? Não é que as pessoas fizeram de propósito para desenvolver o capitalismo, mas a cada passo desse, mais você consumava a liberação da mão de obra, consumando a liberação da mão de obra, seja por qual motivo for, seja por motivo religioso, por motivo político, qual motivo for, você está criando as bases do desenvolvimento do capitalismo. Mas, acima de tudo, os momentos em que as grandes massas humanas são despojadas súbita e violentamente de seus meios de subsistência e lançadas no mercado de trabalho como proletários absolutamente livres. A expropriação da terra, que antes pertencia ao produtor rural, ao camponês, constitui a base de todo o processo. Sua história assume tonalidades distintas nos diversos países e percorre as várias fases em sucessão diversa e em diferentes épocas históricas.